Gente, casos de abusos sexuais não param aqui em Alagoas. Um professor de dança de 43 anos foi preso neste final de semana suspeito de dar bebida alcoólica e abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. Isso aconteceu no Benedito Bentes e a Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo para trazer mais informações desse caso. Bia, boa noite para você mais uma vez. Infelizmente, mais um caso, né, de abuso sexual. O que é que a gente tem informações desse caso? A informação inicial é essa, né? O professor dava aula de danças, né, para algumas alunas lá da região e ontem, foi ontem ou foi sábado? Nesse final de semana ele resolveu praticar esse crime, é isso? Exatamente, Edson. Foi ontem, tá? Foi neste domingo que a polícia militar foi chamada para uma ocorrência. A mãe dessa menina viu uma viatura que fazia rondas lá no Benedito Bentes e decidiu abordar o policiamento para contar o que estava acontecendo. Ela encontrou a filha dela, uma adolescente de 13 anos, em estado de embriaguez. E quando perguntou onde é que a filha estava, ela revelou, né, que tinha ido então para a casa do professor de dança, de 43 anos, junto com algumas amigas. E que lá algumas coisas ruins teriam acontecido a essa menina, né? Alguns abusos que ela chegou a revelar para a mãe. E a mãe então decidiu procurar a polícia. A polícia trouxe, então, o professor de dança aqui para a central de flagrante, de onde nós estamos falando agora, e ele foi autuado por estupro. Quem vai falar com a gente sobre os detalhes do depoimento dessa menina, os detalhes que ela pôde revelar, porque também ela estava num estado de embriaguez, como eu falei, é o Alan Barbosa, que é o chefe de operações da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. Alan, boa noite. Essa menina, ela foi ouvida pela mãe, ela contou o que tinha acontecido. A polícia também conseguiu entrar em detalhes ontem à noite. Boa noite. Na verdade, quem relatou o que tinha acontecido foram as colegas dela, que presenciaram, inclusive, o ato sexual do professor com ela. Pelo estado dela, ela não conseguia, apesar dela estar ainda acordada, mas ela não conseguia verbalizar. Então, as colegas dela que estavam conduzindo ela para casa foi que informaram a mãe dessa situação, de todo o ocorrido na casa do professor. Então foram as amigas que informaram para a mãe, né, que disseram, inclusive, que essa bebida foi oferecida pelo professor. Exatamente. Tudo iniciou com um ensaio, que após o ensaio eles foram comemorar a finalização desse ensaio. E o professor comprou alguns ingredientes e preparou um coquetel. Começaram a beber, as adolescentes de 13 anos, e uma delas ficou em estado mais avançado de embriaguez e quando as outras duas coleguinhas se ausentaram do apartamento, o professor aproveitou desse momento para praticar o ato sexual com essa adolescente. Só foi uma vítima, só essa menina de 13 anos ou teve mais alguma? Só essa vítima, só essa de 13 anos. E as colegas presenciaram isso e não tiveram dúvidas em contar para a mãe da garota, porque sabiam que era errado o que ele estava fazendo. Sim, de imediato elas fizeram o socorro dessa coleguinha e tiraram do apartamento e levaram ela para casa. Foram uma vítima de estupro, porém foram as outras duas também consumiram bebida alcoólica. E também é crime fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente. Ele chegou a consumar esse estupro contra essa menina? Sim, ele chegou, quando as colegas no depoimento afirmaram que quando chegaram no quarto, a colega estava despida e o professor praticando o ato com ela. Ele também estava num estado alterado? Não, ele estava lúcido. Agora, a menina então não conseguiu, né, ter condições de dar detalhes. Ela foi trazida aqui para a delegacia mesmo assim? Sim, todos foram conduzidos para a delegacia, porém o estado de embriaguez dela não permitiu que ela prestasse declarações. O professor, ele negou o abuso, o estupro? Sim, o professor afirma ter dado a bebida alcoólica, ter preparado esse coquetel, mas nega o estupro. Mas aí o entendimento do delegado foi justamente acreditar, né, na palavra das testemunhas, que revelaram o que aconteceu. Sim, as testemunhas foram testemunhas oculares, inclusive. Né? Qual foi a atuação, então, desse professor? Estupro de vulnerável, mas fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente. Foram 2 crimes, né? Hoje ele foi encaminhado para a audiência de custódia. Sim, ele foi apresentado à audiência de custódia hoje e encaminhado ao sistema prisional. Já confirma, então, que a prisão preventiva dele ela foi aceitada, né? Sim, a prisão é homologada pelo juiz. Né? Agora, como é que fica daqui para frente o caso? Porque, assim, ele era um professor de dança,
e é preciso investigar nessa conduta dele, se anteriormente ele já tinha realizado essas festas no apartamento. Como é que fica daqui para frente a investigação? Olha, esse flagrante é concluído com o relatório da delegada e é interessante, se houver mais vítimas, alguém fazer a denúncia, que nos procure para a gente apurar melhor algumas possíveis vítimas. A delegacia, então, é a DCCA. Onde é que as pessoas podem ir para relatar mais informações sobre o caso desse professor? Olha, pode ir até a nossa base, que é da Jatiuca, onde funcionava o antigo 2º DP, ou nos ligar, o 3315-9941. Quais eram as idades das meninas que estavam nesse apartamento com esse professor? Vocês conseguiram descobrir se era comum essa prática? Olha, elas nos relataram que isso havia acontecido em outras ocasiões, apenas essa, né? A faixa etária dela é 13, 14 anos. Muito jovens, né? E são alunas de um curso, é vinculado à escola. O que vocês sabem sobre essa atividade que ele presta enquanto professor de dança? Não é vinculado a nenhuma escola. Ele é um professor que resolveu criar um grupo de ensinar dança. E aí, esse caso, ele acende um alerta, né, para os pais também acompanharem melhor, saberem onde é que essas meninas estão num domingo, né, à tarde, desacompanhadas dos responsáveis, foram para esse ensaio. Isso é um alerta, muitas vezes, para as famílias, né? Sim, os pais têm que ser vigilantes o tempo todo. Não tem, principalmente essa faixa de adolescentes, que costumam ultrapassar o limite de segurança. Então tem que ser vigilante, tem que saber com quem está, quem são a procedência dos professores, do colega ou amigo. Tem que ser vigilante, realmente. Edson, você que está aí no estúdio, conseguiu acompanhar, né? Então, o relato aqui do Alan explicou para a gente que, a partir de agora, a conduta dele precisa ser, claro, investigada, mas tudo partiu de um único flagrante contra uma vítima que foi realmente estuprada, mas outras duas que entraram aí nesse boletim, nesse auto de flagrante, enquanto vítimas de consumação, né, de bebida que foi oferecida por um maior, um responsável que praticou um crime no momento em que prepara um coquetel e dá bebida alcoólica para esses adolescentes. Por aí já está errado, né, Edson? Com certeza, Bia. E como falou o Alan, né, possivelmente com segundas intenções, porque você não leva as meninas que você estava dando supostamente uma aula, sendo um bom professor para essas alunas, para dentro do seu apartamento e oferece bebida alcoólica se não tiver uma segunda intenção. Queria saber, se você soubesse, por favor, do Alan, Bia, se por acaso, né, a vítima do estupro, ela passou pelo IML, ela vai fazer exame de corpo de delito ou conjunção carnal, enfim, vai passar por algum exame só para constatar. Porque, claro, que a palavra da vítima é suficiente, né, para que haja o enquadramento. Mas também vai fazer algum tipo de exame apenas para comprovar ainda mais o que aconteceu nesse apartamento? Edson pergunta se a garota foi encaminhada ao IML e se passou por exames periciais. Sim, ela foi encaminhada ao IML, todos os procedimentos na RAVES foram feitos, testes rápidos, de profilaxia e o exame de IML, constituição carnal. Esse resultado deverá ser anexado ao inquérito. Sim, esse laudo logo fique pronto, é encaminhado para a gente e nós encaminhamos para a Justiça. Obrigada por suas informações, Alan. Edson.